A gente vai ter que iniciar a aula porque já são 8 horas e 7 minutos, né? E a gente tem outras programações aí, daqui a pouco tem reunião e outras situações mais para resolver. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Sim, Então professor. tá. E Lucas, pode começar a gravar aí, ok? E aí o pessoal vai chegando, vai participando da aula. Bom, gente, como já foi dito, né, a gente precisa ter uma introdução ao estudo de vetores em função de que as grandezas que a gente vai trabalhar, a maior parte delas são vetores, ou grandezas vetoriais. Por exemplo, a posição, a velocidade, a aceleração, né, na cinemática, força lá na dinâmica, impulso na dinâmica e torque, etc. Então, a gente tem aí uma série de grandezas vetoriais. E por isso a gente precisa, não sei se lembrar ou então se ver pela primeira vez, essa álgebra vetorial, né? O que a gente trabalha muito a nível de ensino médio é a parte geométrica, né? Trabalhar geometricamente. Só que chega uma situação que você não consegue mais fazer geometricamente, porque a coisa fica muito conturbada. Então, a gente vai dar um pontapé inicial aqui na parte analítica de vetores. Porque trabalhar analiticamente, né, se torna muito mais simples. Porque você vai fazer a conta e no final você chega no resultado. Não depende muito de geometria, tá? Dessa visão geométrica. E quando a gente estabelece, né, uma álgebra analítica, a gente precisa trabalhar dentro de um sistema de coordenadas. O que a gente vai trabalhar inicialmente é um sistema de coordenadas retangulares. Quando nós formos ver movimento circular, aí a gente vai trabalhar um outro sistema de coordenada no plano, que é o sistema de coordenadas polares. Tá? Tirando isso, é o máximo que a gente vai ter. Tá bom? Ok? Então vamos lá, né? Aqui o vetor, né? O vetor é um elemento geométrico, um elemento matemático utilizado para representar, no nosso caso aqui, representar grandezas físicas vetorial, como a força, a velocidade, o momento de dipolo elétrico, né? E outras grandezas mais. A gente vai ver no decorrer aí dos exemplos, etc. Geometricamente, ele é representado por uma seta. Aqui é a seta, olha. O vetor V, representado por esta seta, ele tem uma origem e tem uma extremidade. Tá bom? Bom, esse vetor ele repousa sobre uma reta suporte, tá? Esta reta suporte ela tem uma propriedade muito importante. Por quê? Porque o vetor ele pode se deslocar sem alterar direção, sentido e módulo sobre essa reta suporte, tá? Então eu posso mudar um vetor de um lugar para outro sem alterar direção, sentido e módulo, mas desde que eu mantenha, né, esse, uma reta paralela a essa, por exemplo. Bom, e é a partir da reta suporte, né, em relação a uma referência, no caso aqui a referência é essa reta horizontal, né? Então nós temos um ângulo aqui, ó. Preste bem atenção, nós temos um ângulo que a gente identifica aí a direção do vetor, tá? Então a direção do vetor é a mesma da reta suporte, né, dado por esse ângulo aqui. Ele forma 22 graus com a horizontal, ele forma 35 graus com a horizontal, e assim por diante. A gente vai ver um exemplo aí, que vai poder entender melhor, né? E é importante a gente identificar isso, tá, gente? É muito importante. Muito bem. O sentido, tá aí a seta, né? O sentido vai ser sempre indicado pela seta. Então, portanto, direção e sentido aqui, no estudo de vetores, no estudo das grandezas vetoriais, tem diferença, tá, gente? Uma direção tem dois sentidos. Por exemplo, a direção vertical, sentido para cima e para baixo.
direção horizontal, sentido para a direita e para a esquerda. Então, né, uma única direção tem dois sentidos. É importante a gente diferenciar um do outro, né? Por exemplo, quando você vai indicar para alguém, aí você diz assim, olha, vai nessa direção aqui. Isso, do ponto de vista dessa álgebra vetorial, está errado. O correto seria, vai nesse sentido aqui. E você apontou é seta. Tá claro isso daí, gente? E o módulo? O módulo é indicado pelo tamanho da seta, né? Em se tratando de uma grandeza vetorial, geralmente a gente chama de intensidade, mas as coisas se confundem, né? Intensidade, módulo. O importante é que quando você for representar uma grandeza física, na hora de colocar o módulo, não esqueça da unidade, tá bom? A unidade é física. Se você esquecer da unidade, você está deixando, né, de fazer uma representação física, de representar a dimensão física dessa grandeza. Tá? Um deslocamento, por exemplo. Um deslocamento de 10. 10 o quê? 10 quilômetros, 10 metros, 10 centímetros. Então, você precisa, tá? Então, quando vocês forem resolver lá os problemas que vocês têm que resolver, tá certo? Lá daquela lista, não esqueçam de colocar a unidade, porque se vocês esquecerem, vocês vão estar deixando de fazer a representação física. Vocês só estão fazendo a representação matemática. É importante isso, tá? Tem um professor, que eu não vou dizer o nome dele, né, aqui por questão de ética, lá em físico-química, ele só mata a galera na unidade. Tá certo? Ele faz lá, tem que fazer conversão de unidade, aí a galera se atrapalha na hora de colocar unidade, coloca a unidade errada e ele desconsidera a questão. É óbvio que isso não vai acontecer conosco aqui, mas que a gente vai descontar alguma coisa, vai, porque nós somos professores de física. O Márcio diz que imagina quem é, né? Não sei, não tenho certeza, mas tudo bem, deixa para lá. Mas é importante isso, gente, porque é a representação física, né, da grandeza. Bom, esses vetores podem ser somados, né, podem ser subtraídos, multiplicados, etc. Então, a gente vai ver aqui rapidamente o que é a soma. Olha como já muda o nome, né? Soma ou composição vetorial. Soma ou composição vetorial. Inicialmente, a gente vai trabalhar dois métodos geométricos e depois, né, a gente vai passar para o método analítico, que é muito mais tranquilo, como eu falei para vocês, tá bom? Mas tudo nasce daqui, dessa ideia aqui da composição, soma ou composição vetorial. Geometricamente, nós temos dois métodos. Quem teve a oportunidade de dar uma lida na apostila, né, sabe que o primeiro método é chamado linha poligonal. Como é? Eu tenho aqui dois vetores, V1 e V2, e quero somar esses dois vetores, ou seja, fazer V1 mais V2. E isso nós chamamos de vetor soma. É a mesma coisa que somar algebricamente? Não, gente, não é. Tá certo? Então, fique de olho aí nessa questão aí da soma vetorial. Então, olha, para a gente somar usando o método da linha poligonal, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar a extremidade de V1 com a origem de V2, olha. A extremidade de V1 com a origem de V2. E o vetor soma, ou também a gente chama de vetor resultante, tá? O vetor soma ou vetor resultante, ele é dado por esta linha que vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Esta seta representa a soma desses dois vetores. Então, somar V1 com V2 é obter aqui, geometricamente, o vetor S. Que figura geométrica é essa aí? Fala para mim. Que figura geométrica? Um triângulo, professor. Triângulo.
Estava exatamente pensando no Douglas agora. Cadê o Douglas? Né? E ele Bom dia, apareceu, Padre. tá vendo? Beleza. Desculpa, gente. Bom dia. Então, isso é um triângulo. Então, existe lá nos triângulos, né, uma propriedade chamada lei dos cossenos, propriedade trigonométrica, que afirma, que afirma que esse lado aqui, oposto ao ângulo alfa, é dado por. Ora, o lado oposto ao ângulo alfa é o módulo do vetor soma. Presta bem atenção, não confunde agora. Olha só. Aqui é o vetor soma, está aqui a setinha aqui em cima, V1 mais V2. Isso aqui é uma soma vetorial, certo? E esse aqui é o módulo do vetor, é o valor dele, não confunde as coisas, tá? O vetor tem direção, sentido e módulo. E como é que eu acho o módulo do resultante aqui? Tranquilo, né? Aplica a lei dos cossenos. Não sei se eu coloquei aqui, né? Não coloquei. Isso aqui é a lei dos cossenos, mas está lá no material de vocês. Gente, aqui a aula é só um esquema montado para a gente saber, tirar algumas dúvidas, aplicar dali e da acolá. Mas você tem que ler a apostila, tem que procurar entender lá as passagens, porque só de posse disso é que você vai resolver os exercícios, tá? Então, é o conjunto, é a aula aqui, tá certo? O exercício e a apostila. Então, você precisa utilizar esses três metodologicamente para aprender, né? Então, tá aqui, ó. O que é que diz a lei dos cossenos? O quadrado dessa distância aqui é igual ao quadrado dessa distância mais o quadrado dessa menos duas vezes essa distância vezes essa vezes o cosseno do ângulo. Então, isso quer dizer o quê? A lei dos cossenos. Então, quando eu estiver usando, presta atenção, o método da linha poligonal, eu uso essa expressão para achar o módulo da resultante. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver os casos particulares e vai entender melhor aquilo que a gente está acostumado a fazer desde lá do ensino fundamental, acredito eu. Tá bom? Desculpa, gente. O segundo método, que é o que a gente utiliza relativamente bastante, é o método do paralelogramo, né? O método do paralelogramo. Agora eu vou juntar origem com origem. Olha só. Origem com origem, está aqui. Eles vão formar um outro ângulo, chamado θ. Quando eu venho comparar aqui com alfa, o θ é o suplementar do alfa. O que significa isso? O que são ângulos suplementares? Fala para mim aí. O que são ângulos suplementares? A soma dá 180 graus. Tá certo, muito bem, né? Muito bem, Bruno. Ângulos suplementares são os ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Só lembrando, né? Complementares, a soma dá 90 graus. Então, complementares, a soma dá 90. E suplementares dá um ângulo reto, um ângulo raso, né? Um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, lá na lei dos cossenos estava menos V1, V2 cosseno de alfa. Quando eu aplico essa ideia aqui, de que alfa mais θ é igual a 180, então alfa é 180 menos θ. Isso, quando eu jogo lá no cosseno, vai dar o cosseno da diferença. Vocês viram isso lá no ensino médio, na segunda série, né? O cosseno da diferença de dois ângulos. Aplicando isso, o que vai acontecer? O cosseno de alfa vira menos cosseno θ. Como tinha um menos lá na frente, menos vezes menos dá mais, ok? Então, a gente tem aqui, olha, não vão confundir, tá bom? Quando eu usar
a linha poligonal, eu tenho que usar diretamente a lei dos cossenos. Quando eu usar o método do paralelogramo, como eu estava falando para vocês, né? Junta origem com origem, essa reta aqui, ó, que passa pela extremidade de V1 é paralela a V2. E esta reta que passa pela extremidade de V2 é paralela ao vetor V1. Forma aí um paralelogramo e a diagonal principal desse paralelogramo é exatamente aí o vetor resultante, também conhecido como vetor soma. Muito bem. Então aí nós fizemos uma abordagem dos dois métodos geométricos para somar ou compor vetores, certo? Vai depender da circunstância se eu vou usar um ou se eu vou usar o outro, tá bom? Depende do problema. Mas não esqueçam desses detalhes. Bom, casos particulares, como eu falei para vocês, aquilo que você vê, acredito eu, desde lá do ensino fundamental, tá? São os casos particulares. Por exemplo, quando o ângulo entre os vetores, olha só, quando esse ângulo aqui for zero, quando θ for zero, o que acontece? Esses vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido. E para achar o módulo deles, eu somo o módulo dos componentes. Então está aí, ó, o S é V1 mais V2. Para θ igual a 180 graus, eu estou sempre aplicando isso aqui, gente, olha. Sempre aplicando essa equação geral, né? Quando o ângulo for 180 graus, aqui vai dar cosseno de 180. Quanto é o cosseno de 180 graus, gente? Quem lembra aí? Cosseno de 180 vale... Não? Cosseno de zero. Cadê a galera, hein, gente? Cosseno de zero. Cadê você, gente? Cosseno de zero é 1. Tá certo? Mas, Lucas, não vale para ti, Lucas. Cadê? Olha aí, o Lucas já está colocando, está perguntando para os alunos, né, da química para me responder isso daí, tá, gente? Olha só aí. Tá bom? Então preste bem atenção, gente. Vocês têm que responder, mesmo sendo errado, mas respondam, porque a gente vai participando da aula, né? Ninguém nasce sabendo, uma vez a gente esquece mesmo. Então vamos lá. Cosseno. Tá. Cosseno de 180 vale quanto? Menos 1. Agora o Lucas falou. Tá bom? Esse menos vezes mais vai dar menos. Aí vai ficar V1 quadrado mais V2 ao quadrado menos 2V1, V2. Isso é o trinômio do quadrado perfeito, né? Lá do oitavo ano, fatoração, né? Trinômio do quadrado perfeito, produtos notáveis, fatoração. A gente vai obter o quadrado da diferença. E é por isso que fica V1 menos V2. No de cima, para 0 grau, é o quadrado da soma. Por isso que fica V1 mais V2. Ok? Só para lembrar aí. E, finalmente, quando for 90 graus, né? Cosseno de 90, pronto. Lucas não vale. Cosseno de 90 vale? Atenção. Zero. Muito bem. Olha só. Olha como é simples e lógica a matemática, de maneira geral. Tá certo? Zero para esse lado. O lado oposto, 180. Aí no meio, né? Que é 90, né? Então, 1 menos 1. Quem é que está no meio aí entre menos 1 e 1? O zero, né? Então, vai zerar toda essa parte. Zerando toda essa parte, nós obtemos aí, olha só, gente. Teorema de Pitágoras. S² é igual a V1² mais
V2 quadrado. Tá bom? Só um minutinho aí, gente, rapidinho, tá? Sim, gente. Então, S quadrado é igual a V1 quadrado mais V2 quadrado, tá bom? Que é o teorema de Pitágoras, que todos nós conhecemos lá, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quando é que eu vou usar isso para calcular o módulo do vetor soma, ou o módulo do vetor resultante? Eu vou usar quando eles formarem entre si um ângulo de 90 graus. 90 graus, um ângulo perpendicular, ortogonal, né? Os vetores são ortogonais, né? Os vetores são perpendiculares. Vamos já ver aí um caso já já a respeito disso. Bom, visto a composição, que é a composição? Eu tenho basicamente eu tenho dois vetores que eu vou compor num só. A decomposição é o inverso. Então vejam que o inverso aqui da soma não é a subtração. Porque a subtração de vetores é uma soma de vetores. Só faz trocar o sinal lá, né? Em vez de ser mais, é menos. E o sinal menos na frente de um vetor, presta bem atenção, o sinal menos na frente de um vetor indica que ele tem sentido contrário ao sentido original. Então, se eu tenho um vetor V, tá bom? E quero representar o vetor menos v, basta inverter o sentido. A direção continua a mesma, o módulo continua o mesmo. Só vou inverter o sentido, tá bom? Muito bem. Então, em um outro caso aqui, a decomposição, a gente vai estudar apenas para as componentes ortogonais, aquelas que formam 90 graus. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um vetor. Tá? Esse vetor, a direção dele é alfa em relação ao horizontal, tá lembrado? Nós falamos isso. A direção do vetor V é um ângulo que ele forma aí com a horizontal. No caso, a nossa referência. Pode ser a vertical, Daniel? Pode, sem problema. Mas é importante você indicar qual a referência que você está medindo a direção do vetor. Significando dizer que eu posso pegar este vetor aqui e decompor nas suas componentes ortogonais. Não esqueçam disso. Como é que eu faço isso? Projetando o vetor aqui para o eixo x, nós teremos a componente Vx. Para o eixo y, nós teremos a componente Vy. Então, olha só como é que funciona. Esse vetor V é a soma vetorial, já havia falado isso lá na soma de vetores, né? O vetor V é a soma vetorial de Vx com Vy, ou seja, o vetor V é Vx mais Vy. Onde, aí que vai entrar a ideia de vetor unitário, gente. Vetor unitário. O que é o vetor unitário? Está lá na apostila de vocês. É aquele vetor que indica a direção e o sentido do vetor. Outra regrinha geral, outra regra geral. Essa é muito importante. Para a gente poder começar a trabalhar a ideia analítica. Qual é a ideia geral importantíssima? Todo vetor pode ser escrito, presta atenção, todo vetor pode ser escrito pelo produto do módulo dele pelo seu vetor unitário. Repetindo, todo vetor é escrito pelo produto do módulo dele pelo correspondente vetor unitário. Tá? Essa regra é fundamental para o estudo de vetores. Tá? Eu vou me libertar da ideia geométrica e vou partir para uma ideia analítica.
E eu tenho um exemplo aqui que a Jéssica, cadê a Jéssica? Está aí? Acho que era a Jéssica. Jéssica, Oi, professor. a Jéssica, eu acho, não sei se ela chegou a ver, né, que ela foi a primeira a entrar, Oi. né? Ela chegou a ver eu montando o exercício, né? Eu estava montando, porque veio aquele estalo de vou montar esse exercício aqui para essa galera, que é para melhorar o aprendizado. Então tá, Jéssica. Então, exatamente isso. Ó. A gente está se libertando da ideia geométrica, tá? Para a ideia analítica. Analítico é muito melhor, porque nem todo mundo enxerga como Newton enxergava, né? A visão do Newton era totalmente geométrica. Tanto é que a ideia dele de cálculo infinitesimal era geométrica. Depois de 10 anos, o Leibniz conseguiu representar isso analiticamente. E foi muito melhor, gente. Nem nego que não foi, né? Mas quem inventou o cálculo foi realmente Isaac Newton. Né? Muito bem. Então, está aqui quem é esse vetor aqui. É a componente horizontal do vetor V. Vx. Como é que eu posso escrever a componente Vx? Produto do módulo dele pelo unitário. A gente vai representar o unitário do vetor, unitário, ao longo do eixo x, por esse i chapéu. Lado positivo, lado negativo, menos i chapéu. Então, essa é a representação analítica, a gente tem que construir isso, né? X positivo é o i chapéu, x negativo menos i chapéu, tá? Isso é uma regra estabelecida aí na análise vetorial, tá? Melhor na álgebra vetorial. A análise vetorial é algo um pouco mais complexo. Já esse vetor aqui, o VY, é a componente vertical do vetor V, que eu represento pelo módulo dele vezes J chapéu. O J chapéu é o unitário ao longo do eixo Y positivo. Tá? Para cima. Se fosse para baixo, seria menos J chapéu. Só para vocês entenderem como é que funciona a ideia do sinal. Já havia falado, estou reforçando. O sinal na frente de um vetor, seja ele unitário ou não, representa o quê? Indica o sentido contrário ao original. Como eu posso somar Vx com Vy para encontrar o V, eu vou depois somar. Mas antes, a gente precisa saber como calcular cada um desses módulos. E como é que eu calculo? Usando as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Não sei se vocês estão lembrados lá do triângulo retângulo, né? Eu coloquei aí um videozinho para vocês olharem a respeito dessa parte de componentes aí, que é importantíssimo, né? E lá no vídeo, o rapaz lá ele coloca e forma um triângulo retângulo. Então, esse módulo aqui, que é o lado, ó, o módulo de Vx, que é o cateto adjacente, ele vai originar o cosseno, né? Porque o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, quem é a hipotenusa nesse caso? É o módulo do vetor V. Então, o cosseno de alfa vai ser Vx dividido por Vy, agora sem a seta. São os módulos. Lado de triângulo, lado de figura é módulo do vetor, não é o vetor. Tá bom? Então tem que fazer bem essa diferença. Tirando o valor de Vx, o Vx é V cosseno alfa, né? Já esse cateto oposto aqui ao ângulo alfa nada mais é do que o módulo do vetor Vy, ou da componente Vy, tá bom? Então, se é cateto oposto, lembrando lá o nono ano, né, relações trigonométricas do triângulo retângulo, o seno de alfa
é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, o cateto oposto é o módulo de VY, a hipotenusa, o módulo do V. Então, vai ficar seno de alfa igual a VY sobre V. Tirando o valor de VY, o que é que dá? V seno alfa. O pessoal ensina aí um macete, né, uma regra bem prática, que diz o seguinte, preste atenção. Quem é esse módulo aqui? Esse módulo, que é o Vx sem a seta, é o lado com o ângulo. É o lado com o ângulo. Então, com lembra o cosseno. Então, portanto, é V cosseno. Já esse tamanho aqui, ó, é o lado sem o ângulo. Vocês estão vendo aqui o ângulo? Não, não tem ângulo, né? Sem. Então, vai ser V seno. Tá? Com cosseno, sem seno. Por que que é importante você começar a memorizar desse jeito? Porque em física, né, na própria geometria, na matemática, o ângulo pode ser esse ângulo aqui, ó, formado com a vertical. Então, inverte. Então, quando o ângulo for formado com a vertical, vai inverter. Como assim? Vx vai ser V seno e o Vy vai ser V cosseno. Levando em consideração aquela ideia lá do V com e do V sem, tá bom? Bom, sendo os unitários ao longo dos eixos x e y, respectivamente, olha, I e J. Então, I e J são os unitários, né, respectivamente, ao longo do x, do eixo x e do eixo y, positivos. Então, tá aqui, ó. Eu escrevo o vetor V. Olha só, agora eu posso escrever analiticamente um vetor sendo representado pelas suas componentes. No caso aqui, componente X, componente Y. E como é que eu acho, presta atenção, já que elas são ortogonais cai nesse caso aqui, ó, 90 graus. E como é que eu acho o módulo dele? Teorema de Pitágoras. Tá? Então, agora, a gente está, como eu falei para vocês, se libertando da ideia geométrica e partindo para a ideia analítica. De posse dessas equações, pode-se operar analiticamente com os vetores. Acabei de falar isso. Nada melhor do que um exemplo para demonstrar uma e outra. Né? Lá na apostila, esse exemplo não dá. Tá bom? A gente está aqui trazendo para vocês, como eu falei, é um conjunto. Depois que nós acabarmos essa aula, né, hoje ainda, eu salvo esse PPT aqui, esse PowerPoint, como PDF e vou postar lá para vocês no Siga e vou pedir para o Lucas postar no grupo. Tá bom, gente? Então, não E se pode preocupe estar. também. Uma dúvida. Fala, Lucas. Como seria o sentido de um vetor perpendicular, no caso? Não, Como seria? não entendi. Não é assim. Não, qual seria o sentido dele, assim, tipo assim, De do quem? módulo Qual vetor? do vetor perpendicular? Não, olha Como seria? só. Está aqui, perpendicular, ó. Vx e Vy. O Vx, está vendo aqui o Vx Uhum. na horizontal e para a direita, e o Vy na vertical e para cima. Esses vetores são perpendiculares entre si. Né? Porque perpendicular é uma referência, você tem que ter em relação a quem? Tá certo? Então, dizer, esse Sim. vetor aqui é perpendicular. Em relação a quem? Né? Ao eixo Então, por isso X. eu tenho que pegar sempre dois. Então, o vetor Uhum. Vx, tá? E o vetor Vy são perpendiculares entre si. São ortogonais entre si. Por que, Lucas? Por que, Douglas, quer dizer? Porque eles formam entre si um ângulo de... É, esqueci.
Já está no SIGA de vocês, esse assunto, já está lá no SIGA. Alguém perguntou aí, tá? Então, Uhum. Vx e Vy são ortogonais entre si porque formam um ângulo de 90 graus. Tá? Entendeu agora aí? Ah, entendi, professor. Beleza. Obrigado. Bora um exemplo, né? Que era exatamente aquele exemplo que eu estava fazendo quando a Jéssica entrou, né? É esse aqui, ó. Beleza, Márcio. É preciso, tá, gente? De antemão, eu já vou postar, né? Hoje ainda já o capítulo 2, tá bom? Capítulo 2 referente às aulas de quarta e quinta-feira. Ou seja, a gente vai estar sempre adiantando para vocês, né? Para vocês darem uma lida aí. É fundamental que vocês leiam antes, porque as dúvidas de vocês não serão mais as mesmas. Pode acreditar. Vamos lá, exemplo 1. Determine a intensidade da força resultante sobre a partícula mostrada na figura ao lado. Então, está aqui a partícula, né? Essa partícula ela sofre ação de três forças. Tá? Uma na horizontal e para a esquerda de 2 newtons, uma na vertical e para cima de 2 newtons, e uma formando um ângulo de 45 graus com a horizontal de 20 newtons. Tá bom? Então tá aí três forças sendo aplicadas. Pela segunda lei de Newton, né? O que é a força resultante? É a soma vetorial das forças que atuam no corpo. Então, eu teria que somar vetorialmente essas três forças. Tá? E é o que a gente vai fazer agora. Só tem um detalhe, que a força de 20 newtons, ela não está nos eixos. Então, eu sou obrigado aí a fazer uma decomposição, que é isso que o colega faz lá no vídeo, né? É isso que o colega faz lá no vídeo. Decomposição. Tá bom? Fazendo a decomposição da força de intensidade 20 newtons, temos, tá aqui, ó. Como o ângulo é 45 graus, desculpa, o seno e o cosseno dá raiz de 2 sobre 2, certo? Dá 0,707, se eu não me engano, 0,7 e assim vai. Então, gente, a gente arredondou aí para 0,7, tá? Eu fiz um arredondamento aí para 0,7. Então, tanto o módulo ou intensidade da componente X dessa força aqui, né, que é essa projeção. Olha a projeção aqui, pá, módulo dela, 14 newtons. Agora, para o eixo Y, o módulo também 14 newtons. Por quê? Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e eu aproximei aí de 0,7. Tá bom? Tá legal até aí? Alguma dúvida na decomposição? Hein, gente? Tá? Como eu Tudo falei, aqui. tem o mesmo valor porque seno e cosseno são iguais. Mas se o ângulo fosse 30 graus, aí não seriam mais igual. Tá certo? O cosseno de 30 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30, meio. Então, não seriam iguais, tá legal? Se fosse 60 graus, não seriam iguais. Então, fique ligado nessa ideia aí, tá? Só deu igual porque o ângulo é de 45 graus. Professor, Fala. por que deu menos 14? Deu Por que dá menos menos 14? 14? Tu tá vendo É, menos 14 aí? por causa que Olha, tem tá esse negócio na frente do 14. aqui, ó. Sim, É igual, né? tô Não vendo. tem nada na Parece um frente do menos. 14. É igual. É igual, tá bom?
Tá? Os demais estão vendo aí o igual, gente? Sim. Sim. Sim, professor. Ah, tá, agora eu tô Sim, vendo. professor, igualdade. Tô ficando cego já. Não, não, isso é normal. Mas é bom perguntar mesmo, viu? Teve dúvida, pergunta. Então tá, o que é que a gente vai fazer agora? Preste atenção. A gente vai pegar, da feita que eu decompus a força de 20 newtons, ela não vai aparecer mais no sistema. Na verdade, ela aparece usando as suas componentes, que é uma de 14 newtons ao longo do eixo X positivo e uma de 14 newtons ao longo do eixo X, do eixo Y positivo. Está aqui, ó. Entenderam aí? Aonde é que a decomposição entra? Esta força, que era de 20 newtons, agora está sendo representado pelas suas componentes. Uma de 14 newtons ao longo do X positivo e uma de 14 newtons ao longo do Y positivo. Entenderam aí a decomposição? Tá certo? E eu coloquei as outras duas forças, que elas já estavam lá no sistema. Bom, o que acontece com essas duas aqui que estão ao longo do eixo X? Uma para a direita e outra para a esquerda. Vai cair naquele segundo caso particular. Mesma direção e sentidos opostos. Para achar o módulo, vai ficar 14 menos 2. Vão dar 12 newtons. Entenderam aí? E aqui essas duas, que estão na mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar para obter o módulo da resultante entre elas. Então, 14 com mais 2, 16. Então, está aí, ó, já somadas, ok? Então, ficou com uma de 12 newtons ao longo do eixo X positivo e uma de 16 newtons ao longo do eixo Y positivo. Tá certo? E agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Para achar o módulo da força resultante. Então tá aí, ó. FR é igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, que vai dar 20 newtons. Aí o cara vai dizer assim, mas vem cá, não era só tirar aquelas duas de 2, não, gente. Por quê? Comparem aqui, olha, a direção desta força, ela está aqui, dividindo aqui, né? Bem no meio, 45 graus. Já esta, que é a resultante, ela não está no meio. Ela está mais para o lado do eixo Y do que para o lado do eixo X. Portanto, né, o ângulo que ela forma é maior que 45 graus. Desafio. Como é que eu poderia calcular esse ângulo? Já aqui na resultante, como é que eu poderia calcular esse ângulo? Esse ângulo que está bem aqui apontado, ó. Como eu poderia calcular esse ângulo? Essa é a pergunta. Esse é o desafio. Como eu poderia calcular? Deixa eu abrir aqui. Antes que vocês me respondam, né? Eu vou abrir aqui a calculadora e vou aproveitar agora, né? Para a gente poder mostrar como usar a calculadora científica para calcular o ângulo. Para calcular o ângulo. Eu não sei se todos sabem, né? Mas geralmente não sabem. Tá bom? Então eu vou fazer isso, certo? A pergunta que está no ar.
Deixa eu colocar aqui o laser de novo, né? Tem que fazer tudo isso de novo. Eu quero calcular esse ângulo que a força resultante forma com a horizontal. Qual é a saída aí? As pessoas sempre usam isso, né, no seu linguajar. A saída é pela... Fala para mim. As pessoas sempre usam esse termo, né? A saída é pela... Fala para mim. Pela tangente? Exatamente. Tangente. Então, Tinha tá. esquecido já. Como é que eu calculo a tangente de um ângulo? Esse é o segundo passo. Dividindo os lados Dividindo o cateto oposto pelo lado pelo cateto adjacente. adjacente. Foi isso. Traduzindo aí para o português, que o Iago falou, né? Dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quanto é o cateto oposto? É o 16. Tá certo? Que é o maior. Quanto é o cateto adjacente? 12. É o 12, que é o menor. Tá bom? Então vamos lá para a calculadora. Eu vou compartilhar aqui a calculadora com vocês, exatamente para a gente poder. Deixa eu colocá-la aqui, ampliar, né? Apresentar. Muito bem. Está aí a calculadora, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui. 16. Começa por aqui. Você tem que estar olhando aqui, ó, onde eu apontei com a seta. A tua calculadora, ela tem que estar setada no grau aí, tá? Que é o DEG. Geralmente, como é em inglês, né? DEG. Tem que estar setada aí, no DEG. Ok? Se não tiver, se tiver em RAD, tem que mudar para DEG. Tá claro? Muito bem, vamos lá. A minha funciona assim, tá? Outras calculadoras, ela primeiro faz a função para depois colocar os valores. A minha aqui no computador, eu tenho que colocar primeiro o valor e depois eu vou lá para a função. Tá? 16. Vocês estão vendo aí, gente? Dá para ver aí? Só que ficou Tá 116. 116. Tá. 16 dividido por 12. 12. Igual. Deu essa dízima aí. Mas não se preocupe com isso. Tá bom? No caso da minha calculadora, eu vou bem aqui na parte trigonometria. Então, esse valor aí, 1,333 vai embora, é a tangente do ângulo, a saída pela tangente, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se essa é a tangente e eu quero saber o ângulo, eu uso sempre a segunda função. Ou em algumas calculadoras, shift. Está lá shift. Tá? Segunda função ou shift. Aí eu vou bem aqui, ó. Segunda função. Quando eu faço segunda função, né? Seno, cosseno, tangente, etc., eles vão ficar -1, ou seja, já vai me dar, quando eu apertar aqui, neles aqui, já vai me dar quem? O valor do ângulo em grau. O valor do ângulo em grau. É o seno, gente? É o seno? Esse valor aí é o seno do ângulo? Sim ou não? Não, né? É a tangente do ângulo.
Então, eu tenho que vir para cá para a tangente. Olha, vocês estão vendo? Então, tangente, já está aí o ângulo, olha só. Como nós havíamos previsto, pelo menos olhando no olhômetro, né? A gente já havia previsto que esse ângulo é maior do que 45 graus. Então, deu 53 graus, 50,13 e vai embora. E vou aproveitar aqui, né? Porque você sabe que o ângulo ele pode ser dado em grau, minuto e segundo, certo? Grau, minuto e segundo, certo? Como é que eu escrevo, Daniel? Se eu fosse colocar direto lá, seria 53,13 aproximadamente graus, tá certo? Mas eu quero escrever isso em grau, minuto e segundo, tá? Tá até aí? Achamos o ângulo usando a segunda função, né? Usando a segunda função, achamos o ângulo, né? A partir da tangente, ok? Então tá aí o ângulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 53. Então vejam, como diz a minha mãe, né? Só sobrou a fração, tá certo? Só sobrou a fração. O que é que eu vou fazer? Lembrando que 1 grau tem quantos minutos? Fala para mim aí. Quantos minutos 60 de grau? minutos? 1 grau tem quantos minutos? 60 minutos? 60 minutos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 60. Essa fração aí, né? Tá aí. Deu 7 minutos, 7,8 minutos. Tá bom? Então, é 53 graus, tá? 7 minutos. Vamos fazer agora para o segundo. Menos quanto? Diz aí para mim. Menos 7? Muito bem. Menos 7 igual. 1 minuto tem quantos segundos? 60 60. segundos. Então tá aqui, ó. Aí não tem mais jeito, não tem mais para onde ir, né? Então vai ser ainda aproximadamente, né? 53 graus, 7 minutos e 48 segundos. Tá aí a representação do ângulo em grau, minuto e segundo. Entenderam? Então, gente, às vezes, né? Tá sendo gravada a aula, Jefferson, né? Para você ver. Vocês sabiam fazer isso, gente? Né? Essa questão de calcular o ângulo a partir da função, ou transformar para grau, minuto e segundo. Geralmente o aluno não sabe. Eu estou sendo assim muito franco para você. Geralmente o aluno não sabe. E a gente para nesse momento, porque senão vai ficar dúvida. E não pode ficar dúvida. Beleza? Tá legal? Ok? Tá sendo gravado. Isso aí vocês vão ver quantas vezes vocês quiserem. Beleza, vamos lá. Deixa eu diminuir isso daqui. Vou agora para a apresentação da calculadora. Vou voltar para o meu PowerPoint. Então, vamos lá, né? Gente, então, a gente precisa dar, assim, uma recuada para poder caminhar. Eu espero que vocês, professores, professor Iago, professor Douglas, né? Professora Ana Cardoso e demais, né? Eu espero que vocês, quando forem professores, tenham essa mesma compreensão, tá? A mesma compreensão que a gente está estabelecendo essa linha de respeito, de responsabilidade, etc., que vocês tenham também com os alunos de vocês, tá bom? Vocês precisam,
Essa geração que está vindo agora, tá certo? É uma nova geração. E aí vocês precisam chegar junto aí, tá? Agora, vamos aplicar o método analítico. Esse aqui é o método geométrico. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá na lista de exercício tem um exercício que diz resolva geometricamente e depois resolva analiticamente. Então, já estou aqui fazendo aqui um preâmbulo dessa questão lá, tá bom? Bora aplicar o método analítico. Temos. Então, está aqui, a força resultante é dado pela, deixa eu colocar o laser aqui, é dado pela soma vetorial. Olha, essa 14I mais 14J já é esta força aqui de 20 newtons, que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal, né? Porque deu 14, né? Então, 14 newtons ao longo do eixo x positivo, 14I. 14 newtons ao longo do eixo, está bem aqui, ó. Está bem aqui ela, ó. 14 newtons ao longo do y positivo, 14J. Menos 2I. Quem é essa força aqui, menos 2I? É esse 2 newtons que está no eixo x para a esquerda. Estão lembrados que eu falei? Para a esquerda é negativo. Mais 2J, que é essa terceira e última força. 2 newtons vertical e para cima. Tá? Então, vejam, eu já estou somando aí, gente, analiticamente. Então, olha só como uma coisa é simples. 14i menos 2i dá quanto? 12i. 14i mais 2j, desculpa, 14j mais 2j dão 16j. Então, está aí a nossa força resultante agora. Força resultante, não é a intensidade dela. A força resultante. Vejam que, de posse do método analítico, o que eu obtenho é o vetor, é a grandeza vetorial, é a força propriamente dita. Ok? Então está aqui, ó. O que significa isso? Tem 12 newtons, faltou colocar no SI aqui, tá? Me desculpem. 12 newtons na horizontal e para a direita e 16 newtons na vertical e para cima. Cujo módulo, ora, teorema de Pitágoras, é dado por isso. Vejam, então aqui nós temos a representação geométrica, como fazer geometricamente, decompondo e usando aqueles casos particulares. E aqui, de uma tacada só, nós temos o método analítico, resolvendo o problema. Tá certo? Eu me libertei aí um pouco da ideia geométrica. Essa que é a importância disso para a física. Tá bom? Isso é importante, muito importante para a física. Tá bom? Bom, vamos generalizar essa história ainda no sistema de coordenadas retangulares, tá bom? Vamos pegar logo o máximo que eu posso ter, que é um vetor tridimensional em coordenadas retangulares, x, y, z. Então está aqui, ó. Sistema de coordenadas retangulares. Eixo x, eixo y, eixo z. Entendam esse eixo x, né? Que não dá para a gente representar o tridimensional no bidimensional, já que a tela é bidimensional. É um vetor que estiver saindo aí, ó, vindo em nossa direção, tá? Essa é a representação do eixo x. Ok? Está aqui os unitários, olha. O I chapéu ao longo do eixo x positivo, o J chapéu ao longo do eixo y positivo. E apresentando para vocês o K chapéu ao longo do eixo z positivo. Tá ok, gente? Esses são os unitários. Tá aí o vetor V. O vetor V é tridimensional. Tá? O vetor V é tridimensional. Então, ele tem a componente Vx, que é ao longo do eixo x,
Tem a componente VY, que é ao longo do eixo Y, e tem a componente VZ, que é ao longo do eixo Z. O vetor é dado, soma vetorial das suas componentes, né? Então, soma ou composição vetorial. Então, o vetor V é a componente Vx mais a componente Vy mais a componente Vz. Onde? Quem é o Vx? Componente Vx é o módulo vezes unitário. Vy, o módulo vezes unitário. Vz, o módulo vezes unitário. Portanto, está aí a representação do vetor V tridimensional num sistema de coordenadas retangulares. Existem outros sistemas? Existem, um pouco mais complexo, mas para a gente resolver outros problemas, tá bom? A priori, vamos trabalhar com esses vetores, com esse sistema de coordenadas. Detalhe, I, J, K são vetores constantes, eles não variam, tá? Gravem bem isso, eles vão ficar sempre ali, paradinho, tá? O que é que pode acontecer? Vamos imaginar que esse vetor V represente a posição de uma mosca que está voando aqui. Então, a mosca está voando, né? O que é que vai acontecer? O vetor V que localiza a mosca vai variar, eis a ideia do movimento. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, quem varia? São os módulos das componentes. Tá? Se essa mosca pousar aqui em cima da mesa, pousou aqui em cima da mesa, o VZ, o módulo da componente Z, é zero. Tá? Então, aí a gente já começa a construir a ideia do movimento, né? E o módulo? O teorema de Pitágoras, só que em 3 dimensões, né? V quadrado é igual a Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado, onde Vx, Vy, Vz são os módulos das componentes do vetor V. Então, está aí para achar o módulo. Mais uma vez, não confundam o vetor com o módulo dele. Tá bom? Vamos ver esse exemplo, que a gente já viu um igualzinho agora há pouco, gente, tá? 3 forças são aplicadas a um corpo, as quais são dadas no SI por... A primeira, 5I menos 2J mais 3K. A segunda, 2I menos J. Essa segunda aqui tem Z, gente? Sim ou não? Me responda aí. Essa segunda força aí tem Z? Sim ou não? Não? Tem. É uma pegadinha isso, né? Tem. Só que ela vale quanto? Fala para mim aí, Iago. 0. Muito bem. É importante isso? Isso não é só uma pegadinha, é importante isso. Vocês vão ver a importância disso mais adiante. Então, eu tenho que lembrar que o número que está multiplicando K chapéu é o zero, tá bom? Aqui, ó, I mais 2K. Tem componente J aqui? Tem. Só que o Y vale zero. Tá bom? Então, tem que ter esse detalhe. Incrível, né? Determine a força resultante. Ora, basta fazer a soma vetorial das forças. Olha só. F1 mais F2 mais F3. Tá? Então, vamos lá. 5I mais 2I mais I. Total, 8I. Menos 2J, o menos J com 0J. Menos 3J. 3K com mais 0K com mais 2K. 5K. Aqui eu coloquei no SI, ó. Ou seja, onde o 8, o 3 e o 5 são dados em newtons, tá bom? Que é a unidade de intensidade de força no sistema internacional. Então, Pitágoras nele, olha só como a gente trabalha aqui com Pitágoras, tá? Quando eu tenho um módulo negativo, eu vou elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9.
Isso aí dá aproximadamente 9,9 newtons. Então, é só uma aplicação do que a gente já tinha visto no slide anterior, só que agora em 3 dimensões. Tá bom? Beleza? Bom, vamos para outra operação, que é o produto de um vetor por um escalar. Isso é importante na física porque existem grandezas. Por exemplo, a segunda lei de Newton, né? Que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante, um vetor, né? Que é resultado de um produto de um escalar, que é a massa, por outro vetor, que é a aceleração. Tá bom? Então, isso é um exemplo clássico aí, né? Dado certo vetor V e um escalar K, multiplicando um pelo outro, obtemos outro vetor. Toda vez que eu multiplicar um escalar por um vetor, eu vou obter outro vetor, que eu estou representando pelo U aí, tá? Então, o vetor U é o produto do escalar K pelo vetor V. Quais são as características? Direção. Não confundam direção com sentido. O mesmo do vetor original, que é o vetor V. Sentido. O sentido vai depender do sinal, tá, do escalar. Se o escalar for positivo, o U vai ter o mesmo sentido do V. Se o escalar for negativo, o U vai ter o sentido contrário do V. Eu já falei que o sinal menos, volto a falar, sinal menos na frente de um vetor representa o quê? Representa aí a mudança de sentido, tá bom? Gente, me dê só um minutinho aí, Lucas, dá uma paradinha rápida aí, meio minuto, tá? Reforçando aquela ideia, gente, tá? Que o sinal menos na frente de um vetor, ele é só a inversão no sentido dele. O módulo é o U sem a seta. Toda vez que eu representar o vetor sem a seta, uma letra sem a seta é o módulo dele, melhor dizendo. Tá? O V sem a seta. Aí eu coloquei o K no módulo. Por quê? Porque se o K for positivo, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Tá? Mas se o K for negativo, o valor absoluto é menos o sinal. Só lembrando aí que eu sei que vocês viram isso já em matemática. Vamos a um exemplo agora de aplicação desse produto. Olha só, como eu falei agora há pouco, né? Exemplo 3. Sabendo que a massa da partícula no exemplo 3 vale 2 kg, a massa é sempre positiva, não existe massa negativa, né, gente? Determine a aceleração do corpo. Então, olha, aplicando a segunda lei de Newton, essa segunda lei de Newton já é a segunda lei de Newton modificada, tá? É a modificada, porque não foi assim que o Newton deixou, não. Quando chegar lá na hora, eu vou dizer assim, olha, foi desse jeito que o Newton deixou a segunda lei dele, tá bom? Isso aqui já foi modificada pelos newtonianos, que a gente chama. Então, força resultante, produto de um escalar por um vetor. O que eu quero saber aí é a aceleração. Vejam, olha só como eu uso aquilo que eu falei ontem para vocês, olha como eu uso o termo, né? Determine a aceleração do corpo. Ou seja, eu não preciso dizer determine o vetor aceleração, não. Porque já fica subentendido que ela é um vetor. Tá bom? Então vamos lá. Então, substituindo a força resultante e a massa da partícula, está aqui. Ó. Foi o que nós obtivemos lá, não foi? No exemplo 2, 8i menos 3j mais 5k. A massa, 2. E a aceleração, já ia ser redundante, né? Está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o 8 por 2, o menos 3 por 2 e o 5 por 2. E obter a aceleração no SI. No próximo capítulo, a gente vai ver que no SI ela é dada em metros por segundo ao quadrado, né? Metro por segundo ao quadrado, me desculpe. Então, aqui 8 por 2 dá 4, menos 3 por 2 dá 1,5,
mais 5 dividido por 2, 2,5 no SM. Tá bom? Se eu tivesse que calcular o módulo desta aceleração, aí você diz assim, bora aplicar Pitágoras. Não é preciso. Por quê? Por conta disso aqui, ó. O módulo é igual ao módulo do vetor resultante, que no caso é esse daqui, o vetor resultante é esse. Que eu já tenho um módulo dele, que é aproximadamente 9,9, tá? O escalar, que é a massa, que vale 2 kg, e o módulo aqui da aceleração, representado aí pelo vetor Vzão, né? Aceleração. Então, eu posso ir direto usando essa expressão. Eu não preciso mais usar Pitágoras. Está aqui, ó. Aceleração, ou módulo da aceleração, me desculpem, é o módulo da força resultante dividido pela massa, que não faz sentido falar módulo da massa. Por quê? Porque a massa é sempre positiva. Que dá quanto? Aproximadamente aí 4,95 metros por segundo ao quadrado. Então, vejam que a gente já está usando aqui as coisas para calcular exemplos que a gente vai ver na física, né? Obviamente. Ou seja, posso assim dizer, né? Esse capítulo é Introdução à Álgebra Vetorial aplicada à física. Beleza? Especificamente a mecânica, gente, que é o que a gente vai estudar aqui nesse primeiro momento, né? Física Geral 1. Está estudando, né? Existem situações, tá? Gente, esqueci de perguntar. Gente, alguma dúvida aqui? Pode falar. Alguma dúvida, gente? Acho que tá light, né? Até agora não, professor. Então tá, que bom. A gente pode ter certeza que eu estou dando aqui o meu melhor, tá, gente? Para vocês, tá? Pode ter certeza disso. Todo tempo eu estou modificando a minha prática e assim o professor deve ser, né? É a ideia do professor pesquisador. O que é o professor pesquisador? É aquele que todo tempo está avaliando a sua prática docente, né? É uma teoria que existe aí, uma teoria educacional. Professor pesquisador, tá bom? Sim. Vamos agora falar de um outro produto. Existem situações na física que, ao multiplicar dois vetores, o resultado dele dá um escalar. Olha só, multiplicar dois vetores e o resultado dele dá um escalar. Nós estamos falando do produto escalar de dois vetores. Então, está aqui. Sejam dois vetores num sistema de coordenadas retangulares, dados por. Tá? Isso aqui é o genérico deles. O vetor A é AXI mais AYJ mais AZK. O vetor B, BXI mais BYJ mais BZK. Certo? Então, nós temos aí os vetores A e B. Agora eu vou multiplicar esses vetores através de um produto escalar. O que é que eu vou obter como resultado? Um escalar. Tá? Sendo θ o ângulo entre eles, o produto escalar desses dois vetores é dado por. Então está aqui, ó. Olha só como eu represento o produto escalar. É esse ponto aqui mais avantajado, tá bom? Como é que eu leio? A escalar B é igual ao módulo do A. Eu já sei calcular módulo, aplicando Pitágoras. O módulo do B, idem, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá bom? Lá na apostila está explicando o detalhe, o que é que significa isso. Ok? Então, basicamente é isso. Essa é a definição de produto escalar de dois vetores. Ora, se eu multiplicar o módulo de um vetor pelo módulo do outro, são números, pelo cosseno do ângulo entre eles, mais um número, eu vou obter um número. Portanto, esse produto resulta num escalar.
Então, existem grandezas na física, e eu posso logo adiantar para vocês que é o trabalho de uma força. O trabalho de uma força, que equivale à energia, trabalho de uma força, ele é uma grandeza escalar. Então, em função disso, a gente tem que obtê-lo a partir do produto escalar. Foi aquilo que eu falei, eu não sei se vocês estão lembrados, né? Aquilo. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só lembrando aqui que a Maiara, ela é uma aluna da turma anterior de vocês, tá? Então, segundo o Lucas, ele me mandou um grupo, ainda não olhei lá, mas estão todos completos lá, com 5 alunos, estão? Lucas. Ou tem algum com 4? Alô? 5, professor. Então, tem 25 alunos na turma de vocês? Frequentando? Todos com 5. Então, eu não sei se a Maiara, ela está em algum desses grupos. Está, gente? Sim ou não? Eu acredito que não, professor. Então tá. Então, Acho que nem sei quem é Maiara. como eu falei agorinha, Bruna, a Maiara é uma aluna da turma de 2019. Então é preciso que ela faça parte de um desses grupos aí de vocês, tá? Ah, Para não sim, mexer mais, entendi. Tem entendeu? algum outro aluno que aí, no caso, as Anas já reorganizam os grupos. Não, na verdade, tá aqui o Lucas me dizendo que a Maiara não está em nenhum grupo, né? Ela acabou de sair agora, se ela não tivesse saído, eu não ia lembrar. Então, algum desses grupos aí adotem a Maiara, tá? Para a gente não ter que dividir. Porque se a gente for fazer outra divisão, aí vai dar, eu já abri mão para vocês, né, para formar grupo de 5, a ideia inicial era 4, mas já foi, né, a gente conversou, o Lucas a gente perguntou, eu disse que sim, sem problema, tá bom? É até bom porque como são 45 questões dividido por 5, dá uma conta exata, 9, né? 5 vezes 9, 45. Então, esse é o montante de questão que cada grupo vai ter, né, na hora de mandar para mim, né, no sorteio, vai mandar para mim 9 questões, tá bom? Mas não esqueçam, 24 horas aí para vocês arrumarem isso, né? Eu espero que alguns já estejam lá querendo fazer algum exercício ou outro. Tem uma parte lá que é de ensino médio mesmo, tá? Ok, galera? Muito bem. Ou seja, é o produto do módulo da projeção de um sobre o outro pelo módulo deste. Portanto, o resultado é um escalar, eu estava só reforçando isso. Usando a equação acima, presta bem atenção agora no detalhe, tá? Eu posso representar o produto escalar por meio de uma outra forma que não seja essa aqui, que é a definição? Posso, tá? Fazendo o produto direto, olha. A escalar B. Aqui não tem 3 parcelas? Multiplicadas por 3 parcelas, vão aparecer quantas parcelas? Fala para mim aí. Maiara? Maiara? Olá, Maiara. Oi, professor. Maiara, você precisa entrar nesse grupo aí de WhatsApp, tá? Quem é que está responsável pelo grupo? Você depois entra em contato aí, coloca o seu número, né? Para ela lhe adicionar, tá bom, querida? Tá bom. E a outra coisa é que já foram formados grupos, eu já falei, eu só lembrei quando você deu aquela saidinha rápida aqui, né? Que você precisa entrar em um desses grupos, tá bom? E aí eles vão te colocar em um grupo desses, tá? São 5 grupos. Aí você entra em um desses grupos e já começa aí a dinâmica, né? Para conversar com os componentes do grupo, para fazer as atividades, tá?
para que Tá você ok. não fique de fora de nada. Você é aluna da turma. Então, para que você participe. Tá Está aqui bem. o grupo. Está aí o grupo, olha, está aí já no chat, né? Então, está aí resolvido o problema, né? A gente tem que ficar atento para esses detalhes. Tá. Então, a pergunta foi o seguinte: multiplicando três parcelas por outras três parcelas, vamos obter 9 parcelas, né? 3 vezes 3 dá 9. Só que dessas 9 parcelas, nós teremos, olha, I escalar I escalar J, I escalar K. A mesma coisa para o J, a mesma coisa para o K. Tá? No caso, quando eu tenho versores iguais, I escalar I, J escalar J, K escalar K, né, o resultado vai dar 1. Por quê? Porque, olha, quanto é o módulo? Eles são unitários, não esqueçam disso. Módulo do primeiro, 1. Vezes o módulo do segundo, também é 1. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Estou usando isso aqui. Cosseno de 0, 1. Está até aqui anotado. Ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, quando eu multiplico escalarmente um vetor unitário por ele mesmo, dá 1. Quando eu multiplicar pelo outro, que forma 90 graus com ele, cosseno de 90 é 0. Tá certo? Então, I escalar J é 0, K escalar J, desculpa, I escalar K também é 0. Então, vai dar tudo 0 aí. Tá legal? Então, dessas 9 parcelas, 6 vão zerar. Zerando as 6, só vão sobrar 3. Tá? São aquelas de mesmo unitário. E o resumo dessa obra, lá na apostila está explicando os detalhes, tá? O resumo dessa obra. Qual foi a questão que foi feita? Existe a possibilidade de fazer um produto escalar usando uma outra forma? Existe, está aqui, ó. A escalar B é igual o AX vezes o BX mais o AY vezes o BY mais o AZ vezes o BZ. Como eu falei, 3 parcelas, porque o I escalar I é 1, J escalar J é 1 e K escalar K também é 1. As demais vão dar 0, porque os versores ou unitários, né, formam entre si um ângulo de 90 graus e o cosseno de 90 é 0. Tá? Entendam bem como é esse resultado. Tá? E, como eu falei agora há pouco, né, um exemplo de aplicação é o trabalho de uma força. Ok? Exemplo 4. Um corpo sob a ação de uma força sofre deslocamento. Sendo esses vetores dados por... Está aqui, ó. 5i. Sendo esses vetores no SI, ó, dados por o F, 5i menos 3j mais 2k. O ΔR, que é o vetor deslocamento ou simplesmente deslocamento, tá? A gente vai entender isso melhor na próxima aula. 2i menos j. Então, determine. Letra A, o trabalho mecânico realizado pela força. Letra B, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, entre esses dois vetores. Solução. Sendo o trabalho da força, se não existe, eu vou tirar de daí, dado pelo produto escalar. Então, está aqui, ó, trabalho, representado pela letra W, tá? Trabalho. F escalar ΔR, ou seja, um produto escalar aqui. Então, tá aqui, ó. Estou fazendo no detalhe aqui, gente, olha. 5i menos 3j mais 2k. Escalar, olha aqui, nunca esqueça disso, tá? Escalar 2i menos j.
Então, o que é que diz lá a regrinha? 5 vezes 2 mais. Esse aqui, como é negativo, né, tem que ficar de olho, tem que fazer o jogo de sinal. Menos 3 vezes, cadê o daqui? Menos 1, tá? Mais 2 vezes 0, aquilo que eu falei ainda agora para o Iago, né? A componente Z do deslocamento é 0. Então, está aqui 13 joule. Joule, gente, a gente vai ver isso mais adiante, né? Lá na conservação da energia mecânica, que a gente parte do trabalho, é a unidade de trabalho, de energia no sistema internacional. Então, 13 joules. Ok? Para determinar o ângulo entre os vetores dados, precisamos antes encontrar as intensidades da força e do deslocamento, que são os módulos. Tá lembrado da equação? O produto escalar é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo. Então, está aí o módulo da força. Pitágoras, né? 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Calcula esses quadrados, soma e extrai a raiz quadrada. Deu aproximadamente 6,16 newtons. O módulo do deslocamento vai ser 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Aproximadamente 2,24. Agora eu vou usar aquela equação lá, definição de produto escalar. O produto escalar está aqui, que é 13, é igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo. Aqui. Então, bem aqui, substituindo, aqui é 13, certo? Aqui 6,16, aqui 2,24. E aí, a única incógnita vai ser quem? O cosseno de θ. Como agora há pouco eu mostrei como é que faz isso na calculadora, substituindo os valores obtidos, temos aqui, ó, o cosseno de θ deu 0,942. Aí você vai fazer aquele esquema que nós mostramos com a calculadora e obter aqui, ó, o θ é 19,6 graus, que é igual a 19 graus 36 minutos, 0 segundo. Então, vejam, eis aqui uma solução importantíssima para nós, né? Na física de estado sólido, que é a física de materiais, a gente usa isso aqui, gente. É importante isso. Então, o pessoal que vai trabalhar com síntese de materiais, né, que pensa, na hora de entender esse material, você tem que ter uma noção de física do estado sólido. E a física do estado sólido, ela utiliza isso nas suas continhas lá. Tá bom? Finalmente, né, o produto vetorial. Vejam, são 3 produtos. Produto de um escalar por um vetor, o produto escalar de 2 vetores, que dá como resultado um escalar. De antemão, o produto escalar ele é comutativo, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. A soma vetorial também é comutativa, a soma vetorial, a soma das parcelas não altera a soma, mas o produto vetorial, que dá como resultado um terceiro vetor, não é comutativo. Olha só como vai diferenciando aí a álgebra, né? Muito bem. Sejam 2 vetores no sistema de coordenadas, mesma charopada, né, como dizia um professor meu, tá aqui o vetor A e o vetor B. Né? Vamos partir dessa ideia. E sendo θ o ângulo entre eles, o produto vetorial desses 2 vetores é dado por... Olha o que acontece no produto vetorial. O resultado é um vetor, como eu havia dito. Então, na física, existem grandezas que são dadas pelo produto vetorial de outras 2 grandezas vetoriais. Tá? Você vai já ver aqui o torque de uma força. Portanto, o resultado é um outro vetor, cujas características são direção,
perpendicular ao plano que contém os vetores, no caso A e B, que são os vetores originais. Tá? Sentido. Vamos usar a regra da mão direita. Essa ideia toda é geométrica, depois a gente vai partir para o analítico, que é muito mais simples, no meu ponto de vista. Usando a regra da mão direita, presta bem atenção, a regra da mão direita. Como é A, é assim que se lê, vetorial B, então os dedos têm que girar, mão direita, tem que girar do A para o B, está bem aqui indicando, ó, girando do A para o B. E o polegar? Indica o sentido do C. Então está aqui, ó, o plano A e B, o vetor C perpendicular ao plano, como diz lá na direção, e o sentido, indicado pela regra da mão direita, em que o giro aqui vai ser feito do A para o B. Então, o C vai estar para cima. Ok? Agora, se eu fizer B vetorial A, eu tenho que girar do B para o A. Então, girando do B para o A, o que, que vai acontecer? Nós vamos obter um vetor menos C. Lembram-se que eu disse para vocês? O sinal menos no vetor indica o quê? Indica a mudança de sentido. O sinal menos indica a mudança de sentido. Tá bom? Muito bem. Então, e o módulo? A direção, sentido e o módulo. O módulo, tá aí o módulo, olha. O módulo do vetor resultante no produto vetorial, que é o C sem a seta. Aí eu coloquei o produto vetorial aqui entre módulo, que eu posso representar desse jeito também. Módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo. Veja, lá no produto escalar é o cosseno. No produto vetorial é o seno. Observação. Da figura, notamos que o produto vetorial, ao contrário do produto escalar, não é comutativo. Inclusive, lá na apostila de vocês, a gente prova isso, que o produto vetorial não é comutativo, tá bom? Mas existe uma outra forma de calcular o produto vetorial entre dois vetores? Resposta: sim. Mesmo caso lá do produto escalar, né? Usando as equações acima, para o produto vetorial dos unitários, e levando em conta que o seno de zero é zero e o seno de 90 é 1, lembrem-se, vão ter 9 parcelas. Dessas 9, 3 vão anular, somente 3, que são aquelas, né, iguais. I vetorial I, tá certo? Como é que eu calculo o módulo desse vetor? I vetorial I, o módulo dele é 1 vezes 1 vezes o seno de zero, que vai dar quanto? Zero. J vetorial J, zero. K vetorial K, zero. Aqui, ó. E para os demais, eu tenho que aplicar a regra da mão direita. Então, está aqui, ó. I vetorial J vai dar o K. Tá? Se eu inverter, onde é que está? Bem aqui. J vetorial I, menos K. Vejam lá o sinal, como é importante, né? Segundo, K vetorial I é o J. Então, bem aqui, cadê? O I vetorial K menos J. Finalmente, o J vetorial K é o I. E o K vetorial J, tá? Gente, só um minutinho aqui, tá? Por favor.
Voltando, gente, voltando, tá? Vou voltar aqui, né? Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no produto escalar. Então, quando eu multiplicar um pelo outro vetorialmente, né? Multiplicar vetorialmente um pelo outro, eu vou obter 9 parcelas. Aquelas iguais vão dar zero. Por quê? Porque o seno de zero é zero. As que não são iguais vão dar diferente de zero, mas eu tenho que levar em conta a regra da mão direita. Então, I vetorial J dá o K. Se eu fizer J vetorial I, dá o menos K, já vimos isso. É sempre nessa ordem, gente, olha. Sempre vai ficar nessa ordem, olha aqui, I, J, K. Tá certo? I, J, dá a volta aqui no sentido anti-horário, K. Aqui, ó, I, J, K de novo, ó. Então, é sempre I, J, K. Quando eu inverto, ele fica negativo. Tá bom? Então vamos lá. Resumo dessa ópera toda aí é que, aplicando essas relações ao produto vetorial dos vetores A e B, temos que o A vetorial B, aí eu vou agrupar, né? Eu vou ter dois termos em I, que é o I e o menos I. Vou ter dois termos em J, que é o J e o menos J, e a mesma coisa para o K. Eu vou agrupar esses termos, certo? Para a ideia ficar um pouco mais simples, o que é isso, na verdade? É o determinante, é um determinante, né? Que é dado dessa forma. Então, como é que você vai arrumar? Presta bem atenção aqui. A vetorial B. A primeira linha nesse determinante é IJK, sempre. Lembrando que eu falei ainda agora. IJK, sempre. Tem sempre que estar lá. Não interessa se a componente dos vetores vai ser zero ou não vai ser zero. Não interessa. IJK sempre. Né? O AX, o AY, o AZ são os módulos das componentes do primeiro vetor. Então, a segunda linha tem que ser obrigatoriamente os módulos das componentes do primeiro vetor no produto. E, finalmente, a terceira linha, o módulo das componentes do segundo vetor. Vx, By, Vz. Tem que ser nesta ordem. Do contrário, nós não vamos encontrar o resultado que gostaríamos de encontrar. Determinante. Vocês estão lembrados aí do cálculo de determinante, gente? Hein? Sim, não é por diagonal? É. Vocês Não, professor. podem colocar as duas linhas. Só um minuto, gente. Então, tá? Tem que seguir essa ordem. E nada melhor do que um exemplo, né? Aí para a gente ver que é o torque da força. Então, olha só. Uma partícula, presta atenção agora, não é deslocamento, né? Mas a gente vai trabalhar isso. Só para você ter uma ideia, a gente vai trabalhar isso no penúltimo capítulo. Né? No penúltimo capítulo, a gente vai trabalhar. Então, uma partícula na posição R sofre ação de uma força F, vetores abaixo, cujos módulos são dados no SI. Então, olha só, isso daqui não é deslocamento, é a posição da partícula, tá bom? E F é a força que vai ser aplicada nela. F vai ser a força aplicada nela. Então, 5I menos 3J mais 2K. Tá certo? Determine o torque que a força aplica na partícula, bem como o módulo dele. Preste bem atenção aqui, ó. Como o torque mecânico é dado pelo produto vetorial da posição pela força, foi o que eu falei para vocês.
Não existe comutatividade aí, não existe comutatividade no produto vetorial. Então está aqui, ó. Como foi que a gente chegou nesse resultado, né? Eu vou fazer para vocês aqui. Como chegamos nesse resultado? Deixa antes disso, né? IJK. IJK sempre vai estar aí. IJK na primeira linha. Na segunda linha, as componentes, desculpa, os módulos das componentes do primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? É o R. Então, 2, menos 1 e 0. Aquilo que eu falei para o Iago ainda agora. Você é obrigado a colocar lá o 0. Tá certo? Não pode inventar. Coloca o 0. Ah, se os dois não tiverem cá, não interessa. Vão ficar 2 zeros. Tá bom? Muito bem. Agora vem o segundo vetor. Quem é o segundo vetor? É a força, né? 5 menos 3 e 2. 5 menos 3 e 2. Tá claro, gente, até aí? Na arrumação para calcular o determinante, é isso que eu estou perguntando, tá claro? Para mim tá. Só a ordem, tá? Podemos partir para o cálculo do determinante. Vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha, né? Para a gente fazer aqui, mais ou menos. Então, o que é o determinante? Diagonal principal menos diagonal secundária. Sempre assim, né? Então, não esqueçam desse menos aí, né? Então, vamos para a diagonal principal. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Portanto, menos 2i. Anota lá. Menos 2i. Vamos ver o outro lá, que é a diagonal secundária, para o i. Aqui, diagonal secundária para o i. É essa e essa aqui. Tá certo? Menos 3 vezes 0 dá 0. Vezes i também dá 0. É por isso que já ficou aqui, ó, o menos 2i. Ele está absoluto aí. Vamos agora para o j na diagonal principal. Desculpa, gente. Já zerou, né? J vezes 0 já zerou. É esse daqui, J vezes 0, vezes o 5. 0 vezes 5 dá 0. Bora para o J agora na diagonal secundária. Tá bem aqui, ó. 2 vezes J dá 2J. E ele tá bem aqui, ó. Vezes 2 dá 4J. Como eu estou na diagonal secundária, ele tem que carregar o sinal menos. Tá claro isso aí, gente? Tem que carregar o sinal menos. Então, ficou menos 4J, pelo fato de ser a diagonal secundária. Tá? Vamos para o K. O K, a diagonal principal do K. O K, e bem aqui, ó. 2 vezes menos 3 dá menos 6. K, tá aqui ele, ó. Menos 6K. Agora, bora para a diagonal secundária do K. Diagonal secundária do K. Vai ficar 5 vezes menos 1 dá menos 5, vezes K, menos 5K. Como eu estou na secundária, eu tenho que fazer o jogo sinal, né? Ela já carrega o menos. Menos vezes menos, mais, tá bem aqui, ó. Mais 5K. E agora, menos 2i, menos 4J, menos K é o torque. Mais uma vez, professor, eu aprendi por aquele método que eu coloco, repito as duas colunas. Eu posso usar assim? Sem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado? Tem que dar. Matemática é exata, né? Tem que dar o mesmo resultado. Ah, eu aprendi por aquele método que eu coloco
repito as duas primeiras linhas embaixo, sem problema. Aqui é a escolha do freguês, tá bom? Então, usei o torque. O torque, só lembrando que eu falei na aula de ontem, né, o torque é o mesmo que momento de uma força, né? Que a gente vê lá no ensino médio. Só que agora aqui ele está mais robusto, a representação dele matemática é mais interessante para a física. Como eu falei, a gente vai ver isso lá no penúltimo capítulo, né? Conservação do momento angular. O módulo do torque mecânico é dado por Pitágoras, né? Essa letra aqui, antes que alguém me pergunte, né? É a letra grega que a gente chama de tau, tá? Letra grega tau. Então, aplicando Pitágoras, vai ficar tau ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, calculando, esses menos vão desaparecer, porque eu estou elevando ao quadrado, extraindo a raiz quadrada, a gente obtém aí 4,6 Nm. Ou seja, usando o teorema de... Então, vejam, a gente fez aqui um apanhado, vou atender tudo bem, sem problema. A gente fez um apanhado geral aqui, já aplicando, né, essa álgebra vetorial, uma introdução à álgebra vetorial, aplicando a física, que é o nosso interesse. Aqui eu tive a oportunidade já de falar do trabalho e do torque, que são duas fontes metodológicas, de acordo com a nossa tese, tá bom? Que o Newton vai usar para chegar nos princípios de conservação. O trabalho no princípio de conservação da energia e o torque no princípio de conservação do momento angular. Faltou a ponte do meio aí, que é o impulso. Com isso, gente, a gente já começa já a trabalhar alguma coisa de física dentro desse capítulo, que ficaria muito chato, no meu ponto de vista, se ficar só a matemática pela matemática. Então, quando a gente vai trabalhar a matemática aqui, ela é matemática aplicada. Ela não é matemática pura. Então, a gente já vai direcionando, que é um interesse nosso. Tá claro, gente? Tu pode parar a gravação aí, Lucas? Parou, Lucas?